Olá, sejam muito bem-vindos ao Letras Miúdas. Hoje temos um episódio especial que marca a retomada do Letras Miúdas com a nossa segunda temporada. Na primeira, falamos sobre administração contratual em formato de podcast. Agora, o Letras Miúdas evolui. Passaremos a ter episódios em vídeo e com convidados para aprofundar ainda mais os bastidores da gestão de contratos, planejamento, risco e desmistificar a burocracia contratual, que é o nosso objetivo aqui. Muito prazer, eu sou a Ilma, economista, especialista em gestão de contratos e uma apaixonada por transformar contratos em algo menos burocrático e mais útil para o dia a dia. O Letras Miúdas tem a parceria do IBRACONT, Instituto Brasileiro de Administração Contratual. E comigo aqui na bancada está minha amiga Bia. Ela é minha parceira de jornada e que também ajuda a traduzir o juridiquês da gestão contratual. Bia. Pois é, que é um prazer estar aqui com vocês com mais uma temporada, nessa gravação tão especial, com convidados tão relevantes para a nossa rotina. Eu sou Beatriz, advogada, mais de 20 anos de experiência aí na administração contratual, especialista em claims, diretora jurídica na ACE. Inclusive, hoje nós temos um convidado que é meu colega de diretoria da ACE, mas ele é global. E acho que é exatamente esse o ponto do Letras, né? Que a gente fala de estratégia, de diversificação, né? Trazer um conteúdo que fica leve e ajude todo mundo a entender o risco, prazo, né? Enfim, todos os meandros aí da administração contratual. Porque muitas vezes aqui parece um problema técnico, um atraso, uma mudança de escopo, o custo, na verdade, já começou lá atrás, uma cláusula mal estruturada, o mesmo contrato mal estruturado, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma relação que na teoria deveria ser totalmente integrada, né, João? Mas que na prática ainda funciona de forma separada. O que a gente vê no dia a dia é isso, um planejamento sendo tratado como uma ferramenta técnica e o contrato como um documento jurídico. E nesse primeiro episódio a gente trouxe o João Dias, que é o CEO da Constructor AI, diretor global na ACE, né? Veio direto de Portugal para nos prestigiar aqui, então estamos, né, com grandes expectativas aí, né, de ter uma manhã aí bem legal, né, João? Um bate-papo. E é um bate-papo, uma conversa leve, para desmistificar tudo mesmo. Eu agradeço antes de mais o convite, é um prazer estar aqui em BH, portanto, a experimentar comida mineira e estar aqui a trocar umas ideias com vocês relativamente à área de planejamento e contrato. Eu assisti a toda a vossa primeira temporada no Spotify e quando falei com você, Bia, referi precisamente isso. Senti que os temas que vocês referem e discutem são temas essenciais, básicos muitas das vezes, mas que a indústria continua a não chegar a esse nível, independentemente de serem básicos. A minha experiência, para além de ser engenheiro civil e cientista de dados, tenho 15 anos a trabalhar em nível global, na área de planejamento, com a componente de risco e gestão de mudança muito relevante. Mas nem sempre foi assim. Acho que poderemos, obviamente, escudar esse tema agora durante o podcast, mas é um prazer estar aqui a discutir algo que me diz muito e que é uma paixão. É uma honra para nós, né? Você ter aceitado nosso convite, né? Isso agradecer a nossa jornada, né? Trazendo riqueza e, assim, eu tenho certeza que provavelmente a gente deve ter feito um bom trabalho na primeira temporada para você que é topado e falar conosco. A gente foi realmente muito feliz, né? Com certeza. Então, bora para até. Vamos. Então, João, deixa eu começar já com uma provocação. O planejamento ainda é cronograma ou ele virou de fato uma ferramenta de gestão contratual? Não, essa é uma boa provocação e uma boa pergunta. Obviamente que existe um distanciamento entre a minha opinião e o que realmente se passa na indústria, não é? Porque, na minha opinião, ele tem de ser essencialmente uma ferramenta de execução de projeto
e gerenciamento contratual, administração contratual. Tocando em todos os pontos, desde o progresso, desde a gestão de mudança, desde o risco, desde a performance, não só do projeto, mas corporativa, não é? Porque você não pode só estar focado no dia-a-dia do projeto, você tem que reportar à sua empresa e, portanto, acaba por ter esse âmbito e esse escopo. E a versão, obviamente, a vertente comercial e contratual é super importante e não pode existir uma coisa sem outra. Agora, essa é a minha opinião, é aquilo que eu assisti em alguns dos mercados onde trabalhei, principalmente no Reino Unido. Mas quando falamos, se calhar no Brasil, e eu assisti a isso quando trabalhei no Grupo Andrade Gutierrez e na construtora OAS, quando falamos aqui no mercado local, eu acredito que a vertente da administração contratual não existe, não é? Ou existe, mas de uma forma pouco profissional. Você prepara a baseline e, passado uns meses, prepara um pleito, não é? Preparado no grado de extensão de prazo. E, portanto, há aqui um gap, uma falha entre essa baseline, a preparação da baseline e outras atualizações mensais. E você acha que isso é comum nos grandes projetos, assim, os EPCs, né? Seja mineração, você acha que isso aí é um problema que faz parte da rotina mesmo? Ou existe o IoT é evitável? Ou existe alguma forma? Sim, eu tive a sorte de trabalhar em vários setores no mercado da construção, não só para empreiteiros geral em obra de infraestrutura, também na parte de óleo e gás, na parte de industrial e de renováveis também agora recentemente. E o que eu sinto é que existe uma diferença entre os diferentes setores. No entanto, essa diferença acaba por ser principalmente na forma na forma em que se faz o monitoramento do progresso. Na vertente de gestão contratual, eu acho que essa falha é em todos esses setores da engenharia e construção. Independentemente de onde você estiver, ninguém faz gestão de mudança, por exemplo. Pouca gente faz a análise de risco quantitativa usando um plano de trabalho de nível TAG 3 ou 4. E é comum, independentemente de onde você estiver, é muito comum. E eu acredito que, na minha opinião, na minha visão, acaba por ser por falta de conhecimento, pura e simplesmente. Acho que é um ponto importante a gente falar, né? Até a questão, assim, porque muitas vezes a gente enxerga que algumas disciplinas não acham que precisam entender do contrato, né? Por exemplo, planejamento. Muitas vezes ele está muito focado no andamento, no cronograma, mas não entende outras da execução em si, né? Tá focado ali em cumprir o papel dele, que é acompanhar o cronograma, né? Exatamente. Ver as etapas, ver se está tudo andando dentro do prazo, se vai ter que preparar um pleito lá na frente para pedir a extensão, né? Então, hoje, você acha que o engenheiro de planejamento precisa entender profundamente o contrato? Eu acredito que sim, mas antes de passar a uma resposta um pouco mais concreta, só de referir que apesar de concordar com você, que se foca muito no dia-a-dia, na verificação do progresso, existe aqui uma complexidade especificamente no Brasil, que é o cronograma interno e o cronograma externo. Bem. Começado logo... Mas você está complicando demais. Começado logo nesse aspecto, isso não existe em mais local nenhum. Eu só assisti cronograma interno e externo aqui no Brasil. Que bom, né? É uma esperança. Esse é um desafio grande que tem que ser ultrapassável. E eu acredito que vai demorar algum tempo até ultrapassar esse cronograma interno e externo. Isso para mim não existe. E eu tive a gerir equipas de grande dimensão, 40 engenheiros de planejamento a nível global em vários projetos, e não existe cronograma interno e externo. Existe sim um cronograma que reflete o estado do projeto. Existe sim, obviamente, cronogramas de curto prazo, se você quer antecipar e melhorar a sua performance, mas não numa vertente de longo prazo. E, portanto, o que eu acredito é que grande parte das equipas de planejamento hoje em dia não têm essa visão de
do contrato, não vão a fundo no contrato porque perdem imenso tempo a gerir 2 cronogramas, 3, 4, e lá está, o foco passa a ser essa gestão e essa perda de tempo, e não o foco no que me realmente interessa, que é isso, essa análise contratual, essa vertente contratual. No entanto, o nível de conhecimento em termos de contrato, eu acredito que não tem que ser um conhecimento extremo, mas algo mais básico, mínimo, não é? Desde as datas marco, desde as milestones, a própria parte das penalidades, não sei como é que vocês chamam aqui no Brasil, os marcos. Marcos contratuais mesmo, né? Que você usa para E essa falta desse conhecimento básico, para mim, é essencial. Eu costumo perguntar, cada vez que chega um projeto novo, eu pergunto pelo caminho crítico. E o que acontece é que, para mim, o caminho crítico, por definição contratual, não é apenas e só o caminho mais longo ou sem folgas relativamente à última data de entrega. Se você tiver 5 datas contratuais, cada uma vai ter um caminho crítico. Se tiver 10, cada uma vai ter um caminho crítico. E eu fico chocado quando chego e faço essa pergunta à equipa de planejamento. Só te perguntar, você fica chocado, você trinca? Eu fico... É que eu aprendi essa palavra. Não, fico de facto perplexo com a realidade, não é? De chegar, pedir o caminho crítico e trazerem-me apenas uma impressão com a data final, né? Isso não existe. É caminho crítico, né? Não existe. É um deles, mas existe muito mais para além disso. A gente vê que o planejamento, né, a estruturação da base da execução do contrato, ela é realmente crítica, né? E a gente, quando, por exemplo, fala de pleito, né, a gente acha que é pleito jurídico, mas muitas vezes não é jurídico, né? Muitas vezes está envolvido ali na engenharia, técnico, né? E trazendo mais um pouco aí do contrato, planejamento, a gente sabe assim que o contrato ele muda completamente a forma como a gente planeja o projeto, né? Como a gente precifica, como a gente... enfim, ele dá realmente as diretrizes até pré-contratuais, né? Fala um pouquinho aí pra gente da sua experiência nessa estruturação também. Sim, na minha opinião e na minha visão, eu acredito que o tipo de contrato, mais uma vez na minha visão, não deveria necessariamente influenciar a forma como você faz e gera o cronograma. As melhores práticas por si só, as melhores práticas deviam ser implementadas em qualquer lugar, em qualquer local. No entanto, isso seria no mundo ideal, não é? Você, a própria sua empresa, ter a forma de gerir cronograma, a forma de executar, a forma de gerir contrato, ter essas melhores práticas existentes internamente. Pois é. Mas isso não existe. Existe. Então você depende do contrato, depende do tipo de contrato para executar as melhores práticas, ou pelo menos para executar o mínimo. E é isso que se passa, né? E ele dependeu desse tipo de contrato, não necessariamente falando do unit price ou lump sum, mas falando se calhar mais de FIDIC, NEC, GCT. Aí sim essa forma de contrato vai de facto influenciar a forma como se gera. Até porque eles foram criados justamente para ter esse controle maior, né? Um contrato feito, por exemplo, ele é famoso pela alocação de riscos, né? A divisão de responsabilidades, as próprias penalidades, né? O modo de notificação. Então, eu acho que eu gosto bastante, né? É claro que no Brasil a gente não consegue aplicar um FIDIC, né? Full. Mas não tem projetos full. A gente estrutura um EPC, né? Baseado em FIDIC, porque a nossa legislação não permite que a gente use um FIDIC porque existem conflitos legais, né? Mas, enfim, o que a gente pode absorver de um FIDIC, a gente, com certeza, absorve. Eu acho que isso é importante. Isso dá, assim, uma garantia maior, melhor de execução, né?
do contrato como um todo, né? Mas este é um tema, eu acho que é um tema super relevante. Sim. E super abrangente, não é? E mais uma vez, eu no mundo ideal, eu não estou à espera que o meu cliente seja ele a ditar a regra do jogo, não é? Eu, enquanto diretor de planejamento, Você precisa eu tenho que ter uma forma de gerir o meu contrato, tenho que ter uma forma de gerir o meu cronograma. Eu não vou estar à espera se o cliente vai usar FIDIC, se vai usar NIC, se vai usar GCT, tipo de contrato. Isso para mim é completamente irrelevante. Mais uma vez, na minha visão profissional e de mundo ideal. Quando você chega à realidade dos projetos, está toda a gente à espera que seja o contrato ditar isso. Sim, mas eu acho que existe uma coisa também que é, pensando no EPC, né, e na alocação de responsabilidade, às vezes o owner, no Brasil isso é muito comum, ele embora tenha contratado um EPC, né, ele quer ditar as regras. Né? Eu vivi isso muito, você está vivendo, né? Isso é muito complexo, né? Então, assim, esse melhor dos mundos aí que você trouxe, né? É um pouco utópico, na verdade, né? Principalmente quando a gente fala aqui de uma empresa, vamos supor que tem grandes obras de infraestrutura, uma Vale, por exemplo, que é a maior construtora do Brasil, a Vale, embora seja mineradora, ela absorve para si, né, muitas coisas que não deveria. Se ela está contratando, se ela drenou uma energia, né, para desenvolver um projeto, dá para quem tem condição de fazer isso, né, a responsabilidade. Agora puxando um gancho aqui também, né? Você falou de caminho crítico, mas nem sempre o caminho crítico está no cronograma, né? Algumas vezes ele está no próprio contrato, né? Porque começa a ter tanta exigência ali no contrato. Tem que ter uma baseline obrigatória, tem que ter atualização mensal do cronograma, relatório de progresso, análise de atraso, gestão de mudança, né? Você acha que essas obrigações, eles impactam muito no cronograma, eles prejudicam, eles... Não, eu acho adornam ou desalçam? Esse é um ponto interessante. Eu acho que eles deveriam, essas condições, esses requisitos deveriam melhorar, obviamente. O que acontece é que você tem uma série de páginas de requisitos, mas depois tem uma pessoa, né, para solidariedade, para a questão dos recursos, como deveríamos começar por aí. Pode ter os requisitos, mas tem que ter uma equipa que consiga executar. A partir do momento em que você pressou em fase de orçamentação a equipa certa, na escala certa, eu acho que todos os requisitos tendem a melhorar a sua gestão contratual e a gestão de cronograma. Agora, o que você assiste é contínua orçamentação sem contingência, orçamentação no limite para ganhar o projeto, e depois a equipa obviamente não é suficiente para executar-se. Isso não se passa, por exemplo, no Reino Unido. Todos os projetos que executei, por vezes até temos mais pessoas do que são necessárias, mas como se sabe logo à partida que o contrato é NIC, toda a gente sabe que existe uma grande demanda do ponto de vista da administração contratual, gestão de planeamento, planejamento, de risco, etc. E, portanto, as equipas já vêm com a escala suficiente para executar. Não há aquela surpresa, não é? A meio do projeto, a meio da obra de, ok, só temos um engenheiro de planejamento, mas precisamos de mais 4. Isso não existe. Sim. E é esse nível de maturidade que eu acho que faz falta, não só aqui, mas em Portugal, Espanha, Itália, todo o sul da Europa. É comum, né? E você falou do NIC, né? E FIDIC, voltando um pouquinho para contratos standard, que eu acho que eu gosto muito, eu sou muito afeta a ele, né? Por que você acha que... Acho que na Inglaterra a NIC é o mais usado, né? Mas no restante do mundo o FIDIC é o mais famoso. O que você acha que o FIDIC tem aí, traz de benefício que não tem no NIC, que faz com que ele seja mais escolhido, o eleito, assim, né? Eu diria, como
uma palavra muito simples, negligência. Essa é a minha opinião. Você tem a possibilidade de escolher, tem que escolher o melhor, não é? Na minha visão. Obviamente que o FIDIC já entrou no mercado, já faz parte. Desde 72, eu acho, existe. Já faz parte da mentalidade de determinados donos de obra, determinados gerentes de contrato. Existe essa preferência porque se conhece, e obviamente, tendencialmente todos temos medo do desconhecido, não é? De sair fora da caixa. E isso leva a que tendencialmente continua a ser usado o FIDIC. Obviamente que tem sofrido algumas melhorias e está-se aproximando do NEC, do NEC, mas na minha visão são ângulos totalmente diferentes. Você deixou de fazer acordos à hora do almoço e faz acordos No jantar. não no jantar, mas estás na plataforma de gerenciamento contratual, porque o NEC requer. E portanto eu acredito que alguns mercados, alguns países, não sei se você tem conhecimento, mas por exemplo no Peru, na Bélgica, na Austrália, Hong Kong. Você acha que ele promove a gestão, melhor de gestão da mudança, o NEC, né? Ele promove melhor gestão de mudança, começado pelos early warning, não é? Que é o pré-aviso, aviso mais cedo. Portanto, assim que você fica conhecendo que tem problema, Já tem que se comunicar, tem que notificar. tem mais previsibilidade, assim, você consegue ter. E você não pode passar 1, 2, 3 meses à espera de representar o impacto. E você não está à espera que o dono de obra ou que o contratante exija uma rebaseline ou faça um pedido de uma nova baseline. Não, ninguém espera por isso. Você tem um único cronograma que vai sendo atualizado com os impactos, com os early warnings, com o chamado compensation event, os eventos de compensação, quer estejam aprovados, quer não estejam aprovados. Portanto, você tem noção que tem um problema, está a estudá-lo, já tem que representar com a melhor estimativa possível na fase em que está. E, portanto, isso permite que o seu cronograma tenha seja muito mais realista, não é? Tenha muito mais contexto. E eu aprendi uma coisa quer no grupo Andrade Gutierrez, quer no Construtor OAS, o que eu sentia é porque havia esse distanciamento entre o cronograma, quer interno e externo, com a equipa de produção, não é? A equipa de construção. No final do primeiro, segundo, terceiro mês, ninguém olhava para o cronograma. Não convence exatamente, enquanto que o NEC, o NEC, está ali tudo. Você sabe que teve um evento hoje, para a semana tem que mobilizar mais uma equipa e já está. Tem que estar. Portanto, não tem qualquer outra opção. E isso é uma obrigação. O FIDIC, apesar de estar avançando e melhorando esse tipo de condições, a gestão de mudança, como muitos dos usuários de FIDIC ainda estão agarrados às versões anteriores, ainda não está nesse nível do contrato NEC, contrato NEC. E acho que essa é a grande transformação. E quando as pessoas reparam, obviamente que tem uma exigência mais complexa do ponto de vista da administração contratual, o que se reflete em mais recursos necessários para executar, mas depois tem muito maior previsão e previsibilidade do ponto de vista do término do contrato. E, portanto, no meu ponto de vista é muito, muito melhor. Mas, mais uma vez, há mercados já a olharem para isso, como referi o Peru. Talvez para ser mais complexo, né? O NEC, assim, mais complexo, não de difícil, mas de estrutura. As pessoas podem esbarrar aí com uma certa dificuldade, né? Sim, obviamente que eu foco-me sempre um pouco no ponto de vista de cronograma, que é a minha especialização. Mas você, por exemplo, passa a ter especificações do ponto de vista técnico, por exemplo, a chamada terminal float, folga terminal. Isso não existe do ponto de vista de FIDIC, que é uma folga que o contratado, o empreiteiro, tem no final, em que pode usar a seu bem dispor caso os atrasos sejam bem Dura, né? Já está para início. Ou seja, mas aparece como uma barra, como uma atividade.
não está escondida necessariamente no cronograma, e portanto isso permite até para o próprio construtor dizer, atenção, mas eu consigo terminar mais rápido do que o meu competidor, do que outra construtora. Isso está visível. Sim. Que eu te conheço, né, para todo mundo, né? Porque hoje a gente tem um negócio, camufla, né? Sim. No cronograma esta. E tem outras técnicas, tem a chamada allowance de risco, que você tem que explicitamente indicar se você incluiu, por exemplo, duração adicional nos trabalhos de escavação, se incluiu duração adicional nos trabalhos de concreto. Isso tem que estar tudo descrito. E depois todas essas folgas são usadas durante a administração contratual, durante a gestão do contrato. Isso no FIDIC não existe. Sim. Tô brincando. Vamos falar da cereja no bolo e especialidade do João, que é a inteligência artificial, né? Como que ela pode impactar, João, a gestão de contrato? Como que ela pode ajudar nos claims? O que você tem aí de solução pra gente, né? Não. Sim. Não, eu acho que, ou seja, tudo o que falamos até agora é a minha especialidade. Sei, A inteligência artificial também uma paixão que começou quando fiz agora recentemente o meu mestrado em Ciência dos Dados. Você fez aonde? E fiz em Inglaterra, numa universidade de Loughborough. O nome é bastante complexo, mas fiz com o intuito de perceber exatamente o que é que eu posso obter da inteligência artificial. E isso abriu obviamente portas não só na componente de extração de informação de documentos, mas de imagem, de análise preditiva, etc. Portanto, abriu-me aqui os horizontes nesse sentido. Agora, em termos de gerenciamento contratual, de planejamento, gestão de cronograma, obviamente que existem grandes possibilidades, não é? Existem empresas, startups nesta componente digital que usam a inteligência artificial para análise de risco do contrato. Portanto, análise das cláusulas contratuais de forma efetiva, percebendo qual é que é o risco na envolvente e no contexto contratual daquele projeto, num sítio específico. E essas startups também escalaram de uma forma bastante vincada e sólida a nível internacional. E depois tem toda aquela componente da optimização de cronograma, da optimização de análise de risco, com base em dados históricos. E, portanto, tudo isso acho que são temas que vamos ver muito mais, Cada vez mais nesta indústria. E acho que vai alterar, na minha visão, acho que vai alterar a forma como se gera contratos, como se gera cronogramas, acho que vai tornar as falhas muito mais visíveis de forma muito mais rápida, não? Mas a gente estava conversando, né, numa outra oportunidade, tivemos aí sobre justamente esse espaço que a inteligência artificial vai ter nas nossas vidas, né? E surgiu um pensamento, né, Irma, de que a gente vai passar a não tomar mais decisões. Acha? Tem certeza. Porque A gente vai delegar decisões e muitas vezes a gente não vai saber que não somos nós que estamos decidindo. Sim, acho que poderá ser um caminho e poderá ser o resultado. Acho que vai demorar até chegar a esse. Você acha que demora? Vai demorar, eu acho que vai demorar. E eu, há uns dias atrás, estive em São Paulo a fazer a apresentação no Project Controls Expo e esse foi um dos temas, ou seja, a decisão vai, na minha opinião, que vai continuar a ser ainda da parte da vertente humana e com base na experiência. Obviamente que a inteligência artificial vai trazer para a sua mesa potenciais soluções, mas a decisão final acaba por ser na mesma humana. Eu acredito nesta fase. Sim. Se calhar daqui a alguns anos. Eu fico com medo, deixando você falar, mas eu fico com receio, assim, de... que a gente já tá vendo que as pessoas, elas não têm essa... como que eu posso falar? Essa maturidade, né? inteligência mesmo para usar. A maturidade para usar inteligência artificial, né? Elas já estão delegando, não é por causa da inteligência artificial que isso vai acontecer, acho que é por causa do humano. Que a gente vai ficar tão acomodado, do meu ponto de vista, né, com essa tecnologia. Para meter para a inteligência. Né? Talvez. Mas eu acho que estamos... Lá está, eu acho que o campo da inteligência artificial é
e estamos aqui a trocar umas ideias a demasiado geral, porque obviamente que existem várias técnicas dentro da inteligência artificial, mas um dos temas que a McKinsey, num dos relatórios sobre o estado da inteligência artificial, apontou foi precisamente a componente humana quando estamos a falar de produtos escaláveis. Ou seja, não há engenheiros suficientes de inteligência artificial, não há engenheiros suficientes de software, e portanto isso vai afetar a escala na qual você vai conseguir implementar ou não a inteligência artificial na sua empresa, no seu dia-a-dia. Senão você vai continuar no ChatGPT, no Gemini, no Claude, mas isso são LLMs, isso é uma componente muito pequena e não é escalável. Do ponto de vista de projetos, megaprojetos, NPCs, gestão contratual, risco, tempo, custo, não é possível. E portanto existe aqui um gap, uma dificuldade na contratação de profissionais que façam aquela primeira fase que é a implementação da inteligência artificial. E daí eu acho que isso vai levar, e essa demora e essa demanda em especialistas que não existem nesta fase, e vai levar a que essa automatização de decisões continue durante os próximos anos ainda a ser do lado humano. Obviamente que todos nós vamos tentar colocar talvez as coisas no ChatGPT e agora Se vira aí. e o que vier virá. Mas lá está, se calhar até há um risco que nós não estamos ainda a prever no próprio contrato, ou seja, qual o uso de inteligência artificial na execução do projeto. Se calhar já existem alguns donos de obra a exigir e a escrever requisitos relativamente ao uso da inteligência artificial, e para lá irá, mas vai ser mais uma dimensão de complexidade em cima de contratos já complexos e ninguém faz o básico, e acho que vai-se passar o mesmo com a inteligência artificial. Sim. E assim, caminhando pro final agora, o que você acha que precisa melhorar, talvez, o uso da inteligência artificial, assim, para uma entrega de projeto eficaz, uma entrega de contrato boa, eficiente, que trouxe resultado para todo mundo, que foi saudável para ambas as partes, né? Tanto para contratado quanto contratante. Sim, eu não sei se vou responder à sua pergunta, mas o que me veio à cabeça foi estruturação de dados, né? Estruturação do contrato, estruturação do cronograma, estruturação do componente de custo. E, portanto, para a inteligência artificial ser realmente extrair todo o benefício de todas as páginas e todo o texto que você tem no projeto, você tem que começar pelo básico, pela estruturação, pela standardização, ontologia. E mais uma vez, acho difícil. Está toda a gente ocupada a gerir o cronograma interno e externo e não vai olhar para essa estruturação. Existem empresas, e eu acredito que do ponto de vista de empresas mais ligadas ao setor energético, como vem da escola de óleo e gás, que já está bastante estruturada, desse ponto de vista, essa escola de óleo e gás traz essa estruturação já básica, feita, e acho que a indústria da construção, da engenharia vai ter que seguir um pouco isso. Desde os IDs das atividades, desde os IDs da planilha de custo, a EAP, falar com a CVS, a componente contratual vai ter que ser estruturada, cada cláusula vai ter que ter uma etiqueta para conseguir ligar esses dados, e só assim é que a inteligência artificial vai conseguir tirar proveito dessa escala, desses dados. Caso contrário, não estou a ver, não vejo um futuro promissor nos próximos 5 a 10 anos. Acho que vamos levar muito mais tempo a estudar os benefícios da inteligência artificial. E não é só colocar documentação e deixar os LLMs tentarem encontrar a solução. É necessário conhecimento, é necessário expertise para extrair o melhor. A gente estava fazendo uma analogia aí, né, dos contratos aí, pensando numa estrada, né, que os contratos precisam de uma baliza, né, que seriam os guardrails aí
da nossa administração contratual, né? Agora, todo episódio, a gente vai falar guardrails. Guardrails. E assim, eu acho que nesse caso, né, na inteligência artificial é a mesma coisa, assim, nós seremos essa baliza, a gente precisa se letrar, né, para ser a baliza da inteligência artificial, para que a gente consiga, ao mesmo tempo, progredir com ela e aproveitar os benefícios e não declinar a humanidade, né? Exato. Acho que é... Sim, acho que concordo consigo, é um pouco isso. Acho que é muito importante a gente ter essa consciência que a gente não pode se entregar aquele benefício, né? Porque senão nosso cérebro Fica preguiçoso. declinar. Isso que é preguiçoso. E muita gente, assim, é esse que é, acho que o maior receio, pelo menos eu, é de não usar com inteligência. Porque a gente vê hoje o que era o Ctrl-C, Ctrl-V antigamente... É jogar para a inteligência artificial e ler aquilo lá como uma verdade absoluta. Seja para contato, né? Seja para qualquer situação. Quer dizer, eu acho que é isso, né? É isso. Foi uma excelente conversa, né? Eu acho que a gente precisa, né, ter esse apoio aí da inteligência artificial, mas continuar humanamente, né, tomando as nossas decisões, né, baseado em fatos e dados, para gerir bem os riscos, né, os fonogramas, os contratos. Né, sim, sem dúvida. Mas eu acho que, mais uma vez, e é aquilo que eu tento transmitir às minhas equipas, aos meus colegas, eu acredito que a inteligência artificial por si só, mais uma vez, não vai agregar. Nós precisamos de fazer os básicos, o base, da forma profissional, e acabar com o cronograma interno e externo é o primeiro passo. Sim. Evoluir, fazer toda a parte de estruturação de DAP ligada com o sistema de financeiro, ligada com o sistema de controle de custos, componente de riscos, componente de contrato, ou seja, tudo isso falha, tudo isso, e é o básico, e acho que falha por receio de sair da caixa, receio de se desafiar assim, por si só, não é? Receio de ser melhor, né, de procurar novos caminhos. Exatamente, e de executar. O que eu sinto é que muitas das vezes, nem todos nós temos o conhecimento suficiente na área de contrato, na área de risco. Contratem o consultor para vir executar o primeiro e a partir daí tragam a equipa, sejam expostos e a partir daí comecem a melhorar dia a dia. Obviamente não vai haver uma passagem do 0 para o 100, não é? Mas um 0, 20... Sim, mesmo que seja 0, 1, né? Já é um sonho. É o que ali na primeira a gente começa. É isso. A gente melhora. Exatamente, acho que é um pouco essa falta de visão. Ok, queremos passar a fazer uma análise de risco em todos os cronogramas. Ok, mas o básico está feito na parte... Você consegue, né? Você tem estrutura, tá? Da atriz de risco, onde é que está? Está estruturada? Tem os impactos no custo, tem impacto no cronograma? Obviamente que são tudo áreas novas e por nós próprios durante o dia-a-dia não conseguimos ter tempo para estudar tudo e sermos experts. Sim. Em todos os campos. Portanto, contratem ajuda. Façam uma vez, 2 vezes com ajuda e continuem a melhorar no dia-a-dia. Essa é um bocadinho a minha visão, a minha cultura. Antes de se tentar passar para uma escala de inteligência artificial. Que depois vai estar a usar dados não estruturados, dados não relevantes. E acho que é um bocadinho essa a minha mensagem e é aquilo que eu tento fazer no dia-a-dia. Fazer o básico. Primeiro, cria uma base sólida, né? Depois você dá um passo em outra. Acho que isso para a vida, né? De uma maneira geral. E assim, principalmente, né? Entender que planejamento não é só gerir cronograma, né? É uma integração. Decisões, riscos, contratos, né? Assim, exatamente. Eu não consigo chegar a um projeto em que o gerenciamento do cronograma é apenas e só atualizar o progresso com percentual. Isso não existe. Mas atualizar que progresso? Assim, o que eu tenho no meu cronograma na baseline de início já está completamente alterado. Eu preciso de ver uma EAP em que tenha a mudança oficial e aprovada, a mudança potencial que ainda está a ser negociada e a mudança que foi rejeitada, que pode ser rejeitada. As alterações. Isso tem que ter uma AP ligada às atividades.
E portanto, eu não consigo viver neste mundo em que chega a um projeto e tem um cronograma só com um percentual. Isso não existe. Não existe. E é essa a mensagem, é mesmo dar um passo atrás e perceber que planejamento é muito mais do que esse progresso no cronograma. Isso não existe. Mas infelizmente é o dia a dia. É verdade. Ô João, mas a gente, assim, uma honra ter você conosco, acho já uma presença tão ilustre, uma pessoa tão querida, né? Muito obrigada por ter vindo, pela generosidade de compartilhar com a gente seus, né, um pouco do seu brilhantismo aí, da sua atuação, tudo mais, muito bom mesmo, tá? E Letras Miúdas agradece, sim, de coração. Foi um prazer te recebê-los. A gente agradece a todos aí por ouvir mais um episódio do Letras Miúdas. Assina, compartilha com os colegas. Nisso aí. Obrigado por ouvir mais um episódio de Letras Miúdas. Quero fazer uma menção especial nesse episódio também ao nosso produtor, James, sempre conosco, brilhante na edição, nos dando altas dicas aí na condução. Muito bom, já sabe tudo de contraste. Tá dando para entender, até para um leigo, né, Jay? Muito obrigada, pessoal. Irmã, obrigada. Foi um prazer pedir mais uma vez essa banca aí, viu? Obrigada, João. Vamos terminar com o nosso... né? Não pode. Não? Então, nós três? Vamos lá? Vamos lá. O João... Fala com a gente aqui, ó. Mas tem que ser juntos e não pode ir lá, hein? No tempo, cronograma. Nós vamos botar até 3 e... Tá. 1, 2, 3. Letras miúdas, porque contato bom não grita, mas também não engana.